Vamos finalizar a aula do Infrafilagnata e da superclasse Peixes. Eu sou o professor Marcos Bancilão, da matéria de Biologia 2. Nosso capítulo é o capítulo 21, do primeiro ano único do Colégio Alternativa, e a aula será a aula 18. Bom, e dando continuidade a essa classificação dos peixes, nós entramos aí agora com a subclasse considerada Holocephali. Essa classe, ela está dentro do grupo dos condrictes e são peixes considerados cartilaginosos, que vão viver em águas frias oceânicas, variando em média a 1.800 metros de profundidade. É um peixe primitivo que apareceu a primeira vez aí no período considerado carbonífero, né? E chegou a alcançar o Cretáceo. A gente tem 66 a 144 milhões de anos com o surgimento dos primeiros primatas. E a partir desse processo de surgimento, da diversificação, na verdade, dos mamíferos, nós temos o decaimento dessa subclasse considerada, né, Holocephali. Atualmente, esses peixes são representados aí pelos chamados quimeras, né, que ainda existem, na verdade, e vários quimerídeos fósseis eles foram encontrados em diversas regiões do mundo representando esse grupo, conhecido como Holocephali. Mas o que vai caracterizar o grupo em si? Inicialmente, esse grupo vai possuir fendas branquiais laterais, que vão se dispor aí logo, no caso, na região da linha lateral do corpo, onde a gente vai ter também o processo sensitivo, e cada fenda branquial dessa vai estar mediada por um opérculo. O que quer dizer isso, professor? É uma espécie de tampa que abre e fecha para a passagem da água em determinado momento da vida, né? No caso da vida respiratória desses peixes. Eles não vão possuir cloaca, nem tampouco vão possuir os espiráculos, a cloaca, ou seja, não vai fazer parte do processo anal, excretando e ao mesmo tempo reproduzindo, e esses espiráculos também não vão estar associadas aí, basicamente, à estrutura respiratória. A primeira nadadeira dorsal desses animais ela é anterior, e a cauda deles geralmente tem essa forma de chicote, que é para conseguir se defender de predadores. Ela geralmente, como o próprio slide está falando, ela vai ser longa e delgada. E aí esses animais eles conseguem usar essa nadadeira, né, como se fosse um chicote mesmo, né, sob forma de chicoteamento, para afastar ou assustar predadores. Os olhos geralmente são grandes. Esses animais costumam variar muito de forma, né? A gente sempre tem esse corpo fusiforme, mas dentro da caracterização dos Holocephali existem vários indivíduos diferentes. A gente pode perceber, esse aí é um dos representantes mais comuns do grupo, tá? E esse corpo desses animais, ele pode, por exemplo, se apresentar na porção anterior mais achatada, na porção exterior um pouco mais achatada. Isso vai variar para cada grupo, tá? Também vão apresentar mandíbula, que a gente já viu que no caso é uma inovação desses peixes, considerados aí cartilaginosos. Eles geralmente costumam se alimentar de algas, moluscos, equinodermatas, muitas vezes se alimentam também de crustácea, podem se alimentar de peixes menores, e o hábito reprodutivo esses peixes são ovíparos em maioria, né? Existem alguns grupos que podem apresentar viviparidade, mas é um evento raro. E, em média, nós temos atualmente 25 espécies registradas. A maior parte desse grupo dos Holocephali já são considerados animais extintos. E aí a gente pode ver na gravura, né, a anatomia, o corpo, na verdade, do animal. Olha lá, a boca, uma estrutura considerada prosbóscide, que vai servir para capturar a presa ou então para cavar. Ele pode usar essa prosbóscide para realizar processos de cavamento de ninho ou qualquer coisa do gênero. A gente percebe também duas nadadeiras peitorais, além de uma nadadeira grande dorsal. Essa nadadeira, perceba que ela é um pouco mais voltada para a cabeça. Essa linha lateral ela é responsável pela sensitividade do animal. E isso, na verdade, conecta-se com o sistema nervoso e o animal consegue perceber, por exemplo, movimentos, substâncias químicas diluídas na água e por aí vai, tá? Perceba que a cauda forma uma estrutura similar a um chicote, né? Um filamento, uma cauda em forma de filamento, uma cauda filamentosa, que vai servir para
afastar predadores. Eles também vão apresentar a estrutura reprodutiva que a gente vai ver lá nos Elasmobranchi, né, que é chamada de clasper. Esse clasper é uma estrutura reprodutiva que auxilia no processo de não é nem liberação, inoculação dos espermatozoides dentro da estrutura feminina, tá? Além de tudo, existe uma nadadeira que fica antes do clasper, né, que ajuda aí na proteção dessa estrutura em si. O próximo grupo é o grupo dos tubarões e das raias, considerado aí os Elasmobranchi, ou Elasmobranchios, né? É um grupo muito específico, porque esses animais são também cartilaginosos, né? Estão dentro do contexto dos peixes cartilaginosos. É um grupo específico dos condrictes, né? Como a gente já falou, dos peixes cartilaginosos. E eu já tinha dito que são os grupos onde a gente vai encontrar as raias e os tubarões, né? Que vão estar dentro desses condrictes aí. Esses peixes, eles serão considerados mandibulados, e a mandíbula, ela tem uma construção de musculatura muito resistente, o que dá ao tubarão, principalmente, uma mordida muito forte, né? A gente, inclusive, faz o cálculo da mordida do tubarão em toneladas, para saber o quanto ele consegue, né, abarcar, arrancar, morder, né, com essa dentição. Outro detalhe, esses dentes, eles vão sendo trocados conforme vão sendo substituídos, né? No caso, o dente cai e outro automaticamente já assume. Existem fileiras de dentes dispostas dentro da boca dos tubarões para substituição imediata, né? Quando esses animais vão perdendo esses dentes devido a qualquer processo associado aí à predação. São caçadores exímios, são considerados inclusive os melhores caçadores da natureza, né? E esses tubarões em si estão contidos dentro de uma ordem, né, nessa classe, nessa subclasse Elasmobranchi, consideradas esqualiformes. Eles vão possuir essas duas nadadeiras dorsais, além também de possuírem o clasper, né, logo adiante da nadadeira anal. A gente vai perceber também que existe uma outra nadadeira que vai proteger essa estrutura reprodutiva, né, que é a nadadeira pélvica. E, claro, essas nadadeiras podem ou não possuir espinhos. O corpo também, lá como os Holocephali, é fusiforme, em forma de fuso, né? Você pode perceber que a estrutura corporal do tubarão é meio oval, né? Por quê? Porque isso facilita na quebra da tensão da água, e aí ele consegue penetrar de forma muito rápida na água, nadando, né, de maneira muito eficiente. Além de tudo, existem as fendas branquiais, que a gente não vai ver o opérculo, mas vão haver, no caso, ocorrer aberturas logo após o processo, né, de cefalização, logo atrás da cabeça, um pouco antes da nadadeira, e no caso a gente diz que vai estar um pouco antes das nadadeiras peitorais. Eles vão usar principalmente nadar principalmente usando essa cauda, né? E vão possuir essas narinas que são fendidas, que vão auxiliar na entrada da água, mas também acabam por perceber tudo que está ao redor desses animais. De que forma, professor? Bom, ele tem órgãos sensíveis associados a essas narinas que captam substâncias químicas diluídas na água, e aí com isso eles conseguem, por exemplo, identificar predador e presa. Conseguem perceber odores, conseguem perceber uma gotícula de sangue na água, eles conseguem, né, a quilômetros, notar a presença dessa gotícula, devido a essa questão dessa narina eficiente. Além de tudo, existem células que vão dentro dessa narina, que vão perceber todo esse espaço ao redor. Tá? Esses animais eles surgiram no período carbonífero e existem até os dias atuais. Muitas classes de tubarões, inclusive, são consideradas fósseis vivos. Por quê? Porque já estão associados à história à história da vida na Terra há muito tempo, né? Conseguiram sobreviver a diversos processos de extinção e se mantém até os dias atuais. A visão deles é muito eficiente, mesmo em águas turvas, como a gente chama, eles conseguem perceber, formar imagens com esses olhos. Além de tudo, esses olhos não vão possuir pálpebras, mas vão possuir a membrana nictante, que vai proteger esse olho do atrito com a água. Então o tubarão ele pode nadar percebendo o espaço ao redor, mesmo a longas velocidades, essa água ela não vai agredir o olho devido à presença dessa membrana nictante. Também vão possuir os bastonetes, que vão definir muito bem a imagem, né?
A gente percebe que no olho humano existem os bastonetes e os cones, mas eles vão ter os bastonetes. E um detalhe interessante, a cabeça do animal tem um monte de ampolas, de canais, na verdade, chamadas de ampolas de Lorenzini, que vão perceber também, junto com a narina, né, com o auxílio de células sensitivas, todo o espaço ao redor. Eles captam substâncias diluídas na água, feromônios, sangue, qualquer substância que, na verdade, vem indicar a presença de predador ou presa. E dentro dessas ampolas, o que facilita a veiculação dessas substâncias é uma espécie de estrutura gelatinosa, um gel, condutor mesmo, que vai também influenciar na questão da percepção de correntes elétricas, ou seja, movimentos na água, mesmo que muito distantes, mesmo que muito pequenos, conseguem ser percebidos facilmente por esses animais. E o que vai acontecer? Essas ampolas vão gerar contrações musculares, vão perceber contrações musculares de outros animais, e é claro que com isso o tubarão vai saber capturar facilmente essa presa, tá? Além de tudo, o cérebro e o encéfalo deles é muito complexo, vai possuir regiões diferenciadas como a gente encontra, por exemplo, nos seres humanos, lobo frontal, lobos parietais, né? A gente vai perceber que vão existir lobos e hemisférios, além da presença de um diencéfalo, que auxilia no processamento das informações. Eles também vão apresentar dois canais finos aí, que vão estar nas laterais do corpo, formando uma espécie de linha, que é o que eu falei lá para os holocefálicos. Então, eles também vão possuir a chamada linha lateral, que ajuda na percepção não só do movimento da água, mas também de substâncias diluídas. Perceba que o animal é todo estruturado para ser um caçador perfeito. Ele consegue detectar várias presas a longas distâncias. E essas linhas elas vão possuir os neuromastos, que são células sensoriais que vão detectar as variações de pressão no ambiente, permitindo também sentir qualquer fino movimento da água próximo a eles ou até mesmo distante. Tá? Então, dentro da água, na presença do tubarão, o legal é se manter parado, né? Por incrível que pareça, mas é isso mesmo, para que justamente ele não venha a perceber essa questão dos movimentos e tal. Mas, inclusive, ele vai perceber também a questão dos feromônios, do cheiro e tal, e isso é bem complicado, né? São caçadores exímios, perfeitos. Além do corpo ser fusiforme, eu já falei, ele vai possuir uma nadadeira dorsal, que facilita no corte da água, as duas nadadeiras peitorais, e a cauda, ela é heterocerca. Perceba que ela forma duas lâminas que funcionam como uma espécie de guia de navegação, né? Ele consegue direcionar o movimento a partir do bater da cauda. Além de tudo, eles vão apresentar uma parte superior mais estreita, percebam isso, e um lobo ventral que vai se prender ao longo da parte inferior da coluna vertebral. Então, veja que essa nadadeira, ela está conectada à coluna desses animais. E aí ela também, além de auxiliar nesse processo de deslocamento, ajuda na percepção, tá? O sistema digestório deles, tanto dos elasmobranqui, no caso dos condríctides em geral, tanto dos elasmobranqui como dos elocefali, eles vão ser completos. A gente percebe a presença de uma boca, um esôfago que está direcionado a um estômago, existe uma alça do estômago que conecta a um intestino, e esse intestino, perceba que no interior do intestino existe uma válvula em espiral, que é o espiráculo, né, que ajuda nesse processo de digestão desses animais, tá? Além de tudo, a gente percebe que as fendas branquiais elas vão ser modificadas e vão existir canais de comunicação entre a faringe e o meio externo, que ajuda não só no processo de respiração, mas também de captura do alimento, né? Ou seja, a gente tem a troca gasosa, mas a gente também tem essa faringe conectada ao sistema nervoso, o que auxilia no processo de identificação, por exemplo, de sabor, de presa, né? Quando o alimento está sendo processado e digerido. No momento que o tubarão apreende, no caso, ele consegue capturar essa presa, ele vai
levar essa presa à boca, em seguida, após o processo de mastigação, ele vai conduzir os pedaços ainda grandes por um esôfago que é curto, até chegar a um estômago que vai ter, no caso, que vai possuir um fundo e uma curvatura, né? E aí o que é que vai acontecer? Essa massa alimentar que foi processada no estômago, que lá ela vai receber influência de enzimas, vai receber influência de diversas substâncias que vão simplificar, vai ser, no caso, essa massa vai ser direcionada para o intestino e aí, como eu falei, né, vai passar por essa válvula espiral. Eu troquei. O espiráculo, no caso, vai ser associado ao sistema respiratório e a válvula espiral do intestino vai ser conhecida como tiflossole. Tá? Desculpe a troca aí, ou desculpe o erro, mas no caso serão os nomes associados a essas duas válvulas, né? E essa tiflossole, ela tem um papel importante. Por quê? Porque além de ajudar no processamento do alimento, né, a partir da estrutura muscular, ela também vai retardar a digestão. E isso vai fazer com que esses animais passem um bom tempo processando esse alimento, retirando o nutriente necessário, né, o máximo possível, para que, no caso, ele só venha se alimentar em períodos, com intervalos entre os períodos de alimentação. E uma questão interessante também é por quê? Por que essa estrutura existe, na verdade? É porque, provavelmente, evolutivamente, mesmo sendo bom caçador, o alimento não é algo fácil de se obter. Então, ele precisa dessa retenção e da absorção máxima de nutrientes do alimento, tá? Perceba como é interessante essa questão. Isso também pode estar associado, pessoal, àquela ideia das dobraduras, né, da membrana lá da célula intestinal que auxilia nos processos de absorção. Então, isso talvez também facilite a absorção dos alimentos. Vai possuir duas glândulas acessórias. A gente via que nos outros grupos lá atrás a gente estava sempre associando o fígado e o pâncreas, né, no chamado hepatopâncreas, mas agora eu tenho duas glândulas em separado, que é o fígado e o pâncreas, que vão lançar as secreções lá no intestino, secreções essas que são enzimáticas, para realizar essa digestão. E essa digestão ela vai ser completamente extracelular. O intestino vai absorver os nutrientes simplificados. Na porção final do intestino, existe uma cloaca que vai se conectar à estrutura reprodutiva e à estrutura urinária, e aí a eliminação das excretas vai ser sempre em conjunto, né? Urina e fezes, é meio que associado, a parte sólida com a parte líquida. E o sistema reprodutor também vai se abrir aí para essa cloaca, e claro, os processos de reprodução vão acontecer a partir dessa cavidade. Dentro do celoma, que é aquela cavidade que vai abrigar os órgãos, a gente vai perceber que os órgãos vão estar todos associados ali, né, com líquido celomático e tudo mais. E a alimentação, basicamente, dos elasmobranquis é composta de peixes, moluscos, crustáceos, muitas vezes se alimentam de focas, leões marinhos, pinguins. Isso pode variar muito. Eles têm uma dieta muito grande, uma dieta muito variada. Existem tubarões, por exemplo, como é o caso do tubarão-lua, que costuma se alimentar do plâncton, né? Ele coleta o plâncton e aí isso, na verdade, acaba sendo alimentação para ele. Que, inclusive, o tubarão-lua é considerado o maior tubarão do mundo, né? Ele tem o maior tamanho, também é chamado tubarão-baleia, tá? Bom, no sistema respiratório, a gente vai ver que existe a respiração branquial, como eu já tinha dito, a água vai entrar pela boca, vai forçar a passar pelos espiráculos, que são essas conexões aí entre a estrutura das brânquias e os vasos sanguíneos, e ali vão ocorrer as trocas gasosas. No circulatório, a gente vai perceber que a circulação desses animais é fechada, vai possuir artérias, veias e capilares que vão estar ligadas a um coração ventral, e nesse coração eu tenho um átrio e um ventrículo. Então eu quero dizer o quê? Que o sangue vai se misturar. Então eu tenho a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. E um detalhe interessante com relação a esses animais é que essas trocas gasosas, elas também vão ser realizadas a partir dos capilares nos tecidos, ou seja, eu vou ter a absorção do CO2 e a entrega do O2, né? A troca gasosa sempre efetuada aí pelos capilares distribuídos pelo corpo. A célula sanguínea desses animais vai ter o pigmento vermelho, então elas são hemácias que vão transportar os gases pelo corpo. Como a gente já falou, a circulação é simples, então significa que ela só irá ocorrer em uma única volta, né? Não vão existir duas passagens pelo coração, somente uma. E eu me atrapalhei. O sangue arterial não vai se misturar com o venoso. No caso,
do Zeslasmobranquia. A gente vai perceber que nos outros animais isso vai ser diferente, tá? Então, eu tenho a não mistura do sangue venoso com o arterial. E é por isso que é considerada, então, circulação completa. Pessoal, essa circulação, a gente vai perceber a mistura do sangue, ela vai acontecer nos outros peixes, tá? Eu me atrapalhei com relação aos tipos de peixe aí. O sistema excretor vai possuir os rins, que vão desembocar na cloaca, como eu falei. O material de excreta vai ser a ureia, então eles são ureiotélicos, e ajudam também, no caso, essa regulação, né, corporal, a presença da ureia na estrutura na composição corporal do animal, ela vai atuar como osmorregulador. Por quê? Porque a ureia vai se acumular no sangue. Na verdade, o sistema excretório permite que essa ureia se acumule no sangue, para que não haja, no caso, um problema com relação às trocas gasosas. Por quê? Para que o meio não fique carregado hipertonicamente. Então perceba que o meio interno, a estrutura dos vasos lá com a grande concentração de ureia, vai ser hipertônico com relação ao meio externo, né? E isso faz com que não haja, por exemplo, uma entrada excessiva de água nessa corrente, né? No caso, e isso também vai ajudar na manutenção da vida desses animais. Esses mecanismos osmorregulatórios vão ser fundamentais para evitar a questão da perda de água. Porque digamos que o meio externo fosse mais hipertônico. O que era que iria acontecer, né, se o meio externo fosse mais hipertônico? A água do corpo do tubarão lá contida nos vasos, quando essa água penetrasse ali na região da faringe, lá com relação também às brânquias, o que era que ia acontecer? Basicamente o sangue ia perder uma grande quantidade de água. Então, para que haja esse processo de osmorregulação, para que os meios fiquem equiparados, considerados isotônicos, né, no caso, existe uma retenção nas quantidades de ureia no corpo desses animais, tá, pessoal? A reprodução, eles vão ser dioicos e reprodução sexuada. O macho vai ter os clásperes, que são aquelas estruturas reprodutivas, onde a gente vai ter uma nadadeira pélvica protegendo esse clásper. Na verdade, o clásper funciona como um pênis, que aí ele vai introduzir na região da cloaca da fêmea e depositar os espermatozoides. Quando isso acontece, a fecundação vai ser interna. E aí, esses animais vão eliminar os ovos na água em locais específicos. Por exemplo, em locais de incidência de algas, né? Onde ele possa ter a segurança da manutenção desses ovos. Porque os ovos vão ter ganchos que vão se prender a essas algas, né? Eles vão colocar esses ovos em locais específicos e esses ovos se prendem a essas algas, mantendo-se até uma determinada época, quando houver, no caso, o nascimento do tubarão e aí sim o desenvolvimento. Algumas espécies de tubarões podem ser consideradas ovovivíparas. O que quer dizer isso? As fêmeas vão reter os ovos no interior do corpo e aí, quando os filhotes estiverem se desenvolvido, né, embrionariamente, o que vai acontecer? Ela somente vai lançar esses jovens imaturos. Tanto nos ovíparos quanto no ovovivíparo, o desenvolvimento vai ser direto. O que quer dizer isso? Bom, esses organismos eles não vão ter um processo de metamorfose. O indivíduo já nasce como um adulto em miniatura. A cópula ela vai ser cíclica, vai durar um período curto e as fêmeas vão ter filhotes apenas em anos alternados. Elas vão ter em um ano e no outro, e aí assim, elas vão ocorrer um intervalo de um ano para que elas venham a ovopor, né? Ou então venham a parir novamente, tá? Já no caso dos batóides, que são as arraias, estão dentro do grupo dos Zeslasmobranquios, né? É uma superordem, são esses Zeslasmobranquios achatados. Eles parecem sim um pouco com os Holocefali, né? A gente pode notar uma certa semelhança, principalmente com relação à cauda, e ela vai possuir aí nadadeiras peitorais vão ser alargadas e conectadas ao corpo, né? Perceba que elas também são delgadas. E aí a gente vai ter a nadadeira fundida ao tronco, né? E essa cabeça tudo meio junto. Então você vai perceber que parece uma estrutura única, mas na verdade tem uma separação muscular e tal, né? A gente vai perceber a existência de um contorno em forma de losango, por isso que é chamado de contorno rômbico, ou então discoide. Muitas vezes ela pode apresentar
a estrutura rômbica ou discoide, tá? As brânquias são distribuídas em 5 pares. A gente vai perceber que existem pontos específicos voltados ao ventre, né? Onde a gente vai ter os espiráculos lá, a região dos espiráculos, onde essa água vai sair. A gente vai ter a entrada pela boca, a entrada pela narina e a saída pelo espiráculo, tá? Além de tudo, os olhos vão estar dispostos dorsalmente, na parte dorsal, né? A gente vai encontrar aí, e são bem desenvolvidos. Eles conseguem distinguir, inclusive, colorações. Mas vão ser eles não conseguem distinguir coloração, mas a gente vai perceber que eles vão ser possuidores de bastonetes e não vão possuir os chamados cones, né? Isso vai fazer com que eles não venham a perceber a coloração, a cor mesmo. As arraias vão ter uma fecundação interna e vão copular, e a partir da cópula vão gerar os ovos que vão ser liberados na água em bolsas que a gente chama de bolsa coriácea. Eu não falei lá do tubarão, dos ovos, inclusive, né? Mas a gente pode ver, olha aí, essa estrutura que vocês estão vendo em formato de bolsa com os ganchos na ponta, isso aí é um ovo de tubarão, tá? A mesma coisa, a mesma bolsa ocorre aí para os batóides, certo? A gente pode ver que ela vai formar essa estrutura coriácea, onde os ovos onde o indivíduo vai se desenvolver lá dentro, e aí quando esse ovo ele se romper, vai acabar liberando esses alevinos que vão levar meses até que venham a se desenvolver totalmente, porque o crescimento desses animais é muito lento. Eu também coloquei aí um cladograma, né? A gente pode ver inclusive cada grupo colocado aí, ó, rajoide, platinoide, torpenoide, são os grupos dentro, né, dos elasmobranquis. A gente vai ver aí tudo dividido bonitinho, tá? No caso, na cladística. Perceba que eu tenho os ancestrais e cada ancestral vai originando grupos mais recentes. A gente pode ver, inclusive, que os Holocefali lá em cima são grupos muito antigos, porque vão ser diversificados a partir dos ancestrais que deram origem aos demais grupos, né? E o grupo, provavelmente, os grupos mais recentes que a gente vai ver aí é o platinoide, o torpenoide, os onobatos e o misobatoide, né? A gente pode ver que esses grupos são considerados aqueles mais recentes, tá? Em processo de especiação aí, em processo de surgimento da espécie. Agora, nos peixes ósseos, a gente vai perceber que é o grupo que vai possuir o maior número de espécies. Em média, vão existir 23.600 catalogados. Esse número é subestimado, desculpe, né? E aí existem muitas espécies que ainda não foram catalogadas, tá? Vão ocorrer em diversos ambientes do chamado talassociclo, que são os ecossistemas do grupo marinho. Limnociclo são os de água doce. E a gente ainda tem o de água salobra, né? Que é onde a gente vai encontrar peixes distribuídos em ambientes como cavernas, fontes quentes ou frias, zonas abissais, fendas de corais ou até mesmo em região de estuário, na conexão entre água doce e água salgada, ou seja, o local onde o rio se encontra com o mar. Eles vão suportar temperaturas de 9 até 11 graus, né, ou então temperaturas muito altas, isso vai variar para cada grupo. Podem sobreviver em profundidades de até 3.600 metros, os peixes ósseos, e vão estar adaptados a diversas condições ambientais. Podem, inclusive, estar associados a locais de alta pressão, grande salinidade, isso vai variar, né? Por exemplo, a gente tem o esturjão, que pode ser encontrado no mar morto, né? Onde a gente tem a salinidade muito alta e esses peixes conseguiram se adaptar e sobreviver nesses locais. Os nichos ecológicos são variados, geralmente para a reprodução eles realizam migrações, muitas vezes até mesmo para se alimentar, isso vai variar. Quando existe a chamada piracema no Brasil, que é quando o peixe sai da água salgada e migra para a água doce e vai subindo o rio, né, para lançar os ovos e vir descendo. E aí, olha lá, quando a gente tem um deslocamento, como é o caso do salmão, que sai da água salgada para entrar na água doce, a gente diz que esses peixes são anádromos, né? Eles saem da água salgada e migram para a água doce. Já no caso das enguias, elas vão realizar o movimento contrário, elas saem da água doce e vão para a salgada, são catádromas, né? Isso varia para cada grupo aí, tá? Os peixes ósseos vão ser agrupados em Actinopterige e Sarcopterige e vão se diferenciar aí pela quantidade de raios ou então pela disposição dos raios nas nadadeiras, tá?
O primeiro grupo, que no caso são os actinopterídeos, vão apresentar nadadeiras raiadas, que vão ser, no caso, vão estar em forma de leque, né? O segundo vão ter nadadeiras lobadas, como lobo de orelha, tá? Vão ser sustentadas por uma estrutura óssea e acredita-se que esse grupo, né, dos sarcopterídeos, por terem essas nadadeiras em apêndice, foram os indivíduos que deram origem aos primeiros tetrápodes. O que é isso, professor? Os primeiros indivíduos que vão apresentar os 4 membros, né? Os dianteiros e os traseiros, tá? Só para que vocês fiquem ligados aí e entendam. O sistema digestório desses animais é completo, vai possuir essa válvula espiral e a cloaca. A boca ela vai ser geralmente voltada à região anterior, lá na cabeça, no processo de cefalização. Os dentes vão ser todos iguais entre si, de forma cônica, né? A gente vai ter lá os cones e tem, no caso, na construção, o esmalte já presente, né? Lá a gente vai ver, parecido com o que a gente viu para as escamas, a dentina, o esmalte, né? A gente vai perceber que esses animais vão possuir esse dente especializado. E vão ser utilizados, no caso, para arranhar o substrato, arranhar aí os alimentos. A gente diz que eles são polifiodontos, porque eles vão possuir várias dentições diferentes. A língua desses animais ela vai ser pouco desenvolvida, mas existem órgãos sensoriais associados a essa língua. E uma faringe e um esôfago curto, associado a um estômago e intestino, vão ser finalizados por um ânus. Então, eu tenho o alimento entrando pela boca e saindo lá, todo transformado, né, as excretas saindo pelo ânus. Vão possuir glândulas anexas, como é o caso da presença do fígado e do pâncreas, e eles não têm glândulas salivares, já que vivem em meio aquoso. Não existe a necessidade dessas glândulas salivares, tá? Vão apresentar aí, dispostos no intestino, os secos pilóricos, que vão auxiliar no processo de digestão, de absorção do nutriente. Vão ser carnívoros em grande maioria, mas existem também muitas espécies herbívoras. Alguns podem ser filtradores, e a gente pode perceber que existem metamorfose no grupo, né? Os indivíduos, quando nascem sob forma de alevinos, e aí crescem e se desenvolvem até se tornarem indivíduos adultos. Mas também nós temos outros animais aí no grupo que vão se alimentar desse plâncton, que são, no caso, as savelhas, os arenques, as sardinhas, né? Alguns outros serão considerados onívoros, podem se alimentar de alga, de plâncton ou até mesmo de animais, tá? O sistema respiratório e circulatório vai ter, no caso, como fundamental estrutura a brânquia, que vai estar conectada a um sistema circulatório, claro. Eu vou ter aí a disposição de veias e artérias. Essas brânquias elas vão ser compostas de filamentos delgados, muito finos, né, e que vão ser recobertos por uma membrana epidérmica que vai estar dobrada em lamelas, ou seja, em finas lâminas, e vão ser protegidos aí pela região do opérculo. Quem nunca viu um peixe acabado de ser pego, né, você pode perceber que essa região da brânquia lateral dele vai ficar abrindo e fechando enquanto ele tenta respirar. Aquela determinada estrutura que fecha, né, lateralmente ali a região das brânquias vai ser chamada de opérculo. Perceba que eu tenho uma tampa que abre e fecha mesmo, tá? E esse opérculo ele vai criar uma diferença de pressão com o ambiente, a água entra pela boca e vai sair lá pela região desse opérculo, tá? E quando houver a entrada da água, rapidamente vai ocorrer difusão, a troca gasosa do CO2 pelo O2 aí na região dos tecidos. Também vai ocorrer a presença de uma bexiga natatória, que acredita-se que posteriormente foi essa bexiga natatória que deu origem ao pulmão, porque ela tem uma relação interessante, evolutiva com o pulmão, já que essa bexiga natatória ela serve para armazenar ar. E inicialmente foi uma estrutura que surge nos peixes para auxiliar no processo de flutuação. Mas depois ela vai se conectar, no caso, né, evolutivamente lá, com o passar do tempo, ela se conecta a essa questão das veias e artérias, e aí é a partir dali que vão ocorrer trocas gasosas, né, diminuindo essa questão da brânquia, da influência da brânquia sobre a vida desses animais, e aí é quando a gente tem a migração de peixe para anfíbia, tá? Que são animais considerados pulmonados. Essa bexiga natatória ela pode ser chamada também de glândula de gás, porque vai haver a retirada dos gases a partir do sangue, e é ela que vai aumentar a pressão interna para que o peixe ele possa se posicionar em diversos níveis diferentes na água. Ele possa estar no nível mais alto ou então em níveis intermediários. Vai ocorrer, no caso, uma regulação da quantidade de oxigênio ali dentro, e aí ele consegue subir ou descer nos níveis da água, tá? A circulação deles é simples, vai ser fechada, no caso ela não vai estar
como é que se diz? O sangue não vai estar entrando nos tecidos, né? O sistema vai ter veias e artérias e capilares, e o coração vai possuir aí, como eu já tinha dito, um átrio e um ventrículo, mas no caso desses animais, a gente vai perceber a mistura do sangue, tá? Abaixo da faringe, a gente vai perceber também a estrutura da cavidade pericárdica, onde o coração vai ficar alojado e vai ajudar nesse processo de bombeamento. No sistema excretor, nervoso e sensorial, a gente encontra um excretor que vai ser composto por um par de rins que vão filtrar esses fluidos e vão retirar, claro, as excretas nitrogenadas. Só que esses animais, ao invés do que ocorre lá nos Elasmobranch, né, que são ureotélicos, aqui nós temos peixes que vão excretar amônio, então eles são amoniotélicos. E esses excretas nitrogenados eles vão ser eliminados a partir do ureter, que vai estar conectado a uma bexiga e automaticamente vai lançar aí na região do seio urogenital essas excretas nitrogenadas que vão ser jogadas no meio ambiente. O sistema nervoso é cérebro espinhal, ou seja, eu tenho uma medula espinhal correndo na região onde ficava a notocorda, né? No caso, aquela estrutura que vai dar o eixo da estrutura óssea corporal, tá? E aí a gente vai ter uma subdivisão em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Perceba que eu tenho nervos que vão estar direcionados a funções mais elaboradas e nervos que vão estar relacionados à percepção do ambiente, né, que é o SNP. Esses animais eles vão ser considerados lisencefálicos, a superfície externa do cérebro vai ser lisa e a medula espinhal vai transportar informações captadas por órgãos dos sentidos. Eles também apresentam a linha lateral, onde na disposição dessa linha lateral vai haver a compreensão, a captação, na verdade, de substâncias do meio, percepção de movimento na água, e isso é o que ajuda, no caso, na sensitividade, né, lá no sistema sensorial desses animais, tá? As informações que são captadas no meio externo vão ser processadas no encéfalo, e lá no conjunto do sistema sensorial nós temos olhos que vão passar informações, no caso, vão captar informações do meio externo, também não vão possuir cones, somente bastonetes, conseguem perceber e formar imagem, mas não percebem a questão da diferenciação com relação à luz e à cor, né? Por exemplo, eles não entendem a questão das colorações, como é diferente dos animais que vão possuir os cones. Vão possuir, ou não vão ter pálpebras, mas também vão possuir aquela estrutura da membrana nictante que fecha o olho para que esses animais consigam se deslocar na água. E o olfato ele tem associação com as narinas, onde a gente vai ver 2 poros, onde a água vai circular livremente. Além de tudo, existe a presença de botões, que são chamados de botões gustativos, na região interior aí, e que vão estar associados ao redor da boca. Tá? A gente pode perceber, inclusive, lá na estrutura do cérebro do animal, olha lá, existe um bulbo olfativo, a presença de um lobo que vai identificar e formar as imagens, que é chamado de lobo óptico. Também ocorre a presença de um cerebelo, que vai ser precedido em seguida por uma medula, era essa estrutura que eu estava tentando lembrar, que vai estar disposta na coluna vertebral do animal. Tá? E olha lá, aí a gente vai vendo as fases do desenvolvimento, né? Perceba que lá em cima eu tenho um peixe cartilaginoso, um peixe ósseo. Logo em seguida, olha a comparação com relação ao que a gente vê no anfíbio e no réptil. Veja como é interessante a questão da formação dessa estrutura. É muito parecido, você pode perceber que as estruturas elas se mantêm. E lá embaixo a gente vê a formação da estrutura da ave e a formação da estrutura do mamífero em si, né? Isso aí eu coloquei para comparar os tipos de cérebro e o processo evolutivo também, a questão da evolução para o surgimento de um cérebro mais aprimorado. Tá? Lá na outra gravura eu estou mostrando ali a região do opérculo, a abertura por onde a água vai migrar, né? A linha lateral que vai perceber os movimentos e substâncias ao redor, e cada neurotransmissor associado ao sistema nervoso, onde a gente vai perceber que esse peixe, na verdade, vai identificar movimentos e substâncias diluídas na água. Além de tudo, existe uma célula específica conhecida como neuromasto, onde esse neuromasto vai identificar, né, essas substâncias e vai direcionar a região do cérebro para que a informação seja processada. Lá no sistema excretor está mostrando ali o ânus, a boca, né, a região dos rins, onde esses rins vão processar essas excretas, e ali todo o sistema circulatório associado a esses rins para que as excretas nitrogenadas sejam coletadas e eliminadas a partir aí, né, da região urogenital, tá?
A primeira classe dentro desse grupo são os Actinopterigi, onde a gente vai ver a presença de uma coluna vertebral, crânio e barbatanas raiadas, que vão ser sustentadas aí, né, por um esqueleto. Existe um esqueleto interno ósseo, que vai ser composto de cálcio e outras substâncias, principalmente cálcio e potássio, e aberturas branquiais que vão ser protegidas aí pelo opérculo. Esse opérculo é uma estrutura óssea, mas que vai estar recoberta de tecido. O grupo vai ter aí mais ou menos 27 mil espécies, e dentro desse grupo a gente vai encontrar a sardinha, o salmão, a truta, o próprio baiacu, o arenque. Perceba como é muito particular, né? Uma nadadeira dorsal, mas sempre com a presença dos raios em todas as nadadeiras. Na reprodução são considerados dioicos, então a gente vê macho e fêmea. Macho vão ter 2 testículos, e onde o esperma vai atravessar esse duto e vai ser eliminado por uma cavidade aí, uma estrutura urogenital, né? Lá próximo lá da barbatana anal, certo? A gente também tem as chamadas barbatanas pélvicas, perceba que são um conjunto de 5 barbatanas, tá? E na fêmea, a estrutura urogenital vai estar associada ao oviduto, e a fecundação nesses peixes sempre vai ser externa, né? O macho vai eliminar o espermatozoide na água, a fêmea elimina o óvulo, e aí ocorre o encontro dos gametas e, consequentemente, a fecundação. Geralmente isso é feito nos chamados ninhos, né? Esses animais costumam cavar ninhos com a boca mesmo, com a mandíbula. Inclusive, a estrutura da mandíbula ela desenvolveu-se com... Essa é uma das funções, né? E aí ele organiza o espaço lá, organiza a pedra, cava o chão, para justamente colocar esses ovos nessa área e proteger da ação de predadores. Além de tudo, algumas espécies vão ter a nadadeira anal, que vai ter a função copulatória, e que depois da fecundação, as fêmeas elas vão lançar os ovos, né, com reserva nutritiva na água. O embrião geralmente vai se desenvolver fora do corpo da fêmea, tá? Ocorrem também as espécies que são consideradas ovovivíparas, que geralmente o embrião vai estar dentro do corpo da fêmea. E aí ele vai se alimentar de reservas nutritivas do ovo, mas o desenvolvimento vai estar lá no interior do corpo da própria fêmea, né? A gente vê isso geralmente em algumas espécies marinhas, né, onde a gente pode perceber a questão desse desenvolvimento ovovivíparo. A gente sabe que em alguns casos não ocorre formação de larvas, e geralmente peixes de rio ou alguns peixes de mar também podem ter um desenvolvimento indireto formando os chamados alevinos, que são as larvas dos peixes, que depois sofrem metamorfose e vão se tornar peixes adultos. E para finalizar, a gente tem esse grupo considerado Sarcopterigi, né? Esse e outro grupo que vem logo em seguida. Esses Sarcopterigi são agrupados em peixes com nadadeiras carnosas, que vão ser sustentadas por ossos, né? E é engraçado que essas nadadeiras elas se dispõem em apêndices, então elas lembram membros mesmo. Tá? A impressão que se tem quando se vê um Sarcopterigi é que são membros tipo braços e pernas, né? Porque é bem parecido. E perceba que eles são o prelúdio dos anfíbios. E aí, o que acontece? Posteriormente, na tentativa de saída desses animais da água, né, com o passar do tempo, essas estruturas foram se aprimorando e foram se tornando, na verdade, os 4 membros dos tetrápodes. Esses animais eles são encontrados geralmente em águas mais rasas, né, e possuíam tanto respiração braquial como respiração pulmonar. Lá no passado, no período geológico, a quantidade desse grupo era superior ao que existe atualmente, e ela tinha 4 gêneros aí, né? Hoje a gente vê os selacantes, que são os Actinistia, que a gente vai falar sobre eles, e os dipnoi, que são os pulmonados. Os Sarcopterigi ancestrais aí, eles provavelmente foram o processo de adaptação para o surgimento dos primeiros anfíbios, como eu falei, no caso dos anfíbios que nós vemos hoje lá no mundo animal atualmente, tá? Actinistia são selacantes, como a gente já falou. Acreditava-se que esses animais estivessem extintos. Eles foram redescobertos na região do Oceano Índico e na costa africana, mas antes disso, antes de 1938, só eram encontrados fósseis, né? E a gente sabe hoje que só existem 2 espécies vivas atualmente, que é a Latimeria calumne e a Latimeria menadoensis, e eles vivem geralmente em locais de profundidade de 200 metros, na região da África ali. Tem nadadeiras pares, né? E essas nadadeiras elas possuem apêndices,
que vão estar associados aí à estrutura pélvica e à estrutura peitoral. Né? Esses pedúnculos, provavelmente, que no caso, que se dispuseram, onde na ponta a gente pode encontrar a presença da nadadeira, eles deram origem aos membros dos tetrápodes. O corpo desses organismos é todo recoberto por escamas cosmoides, vão possuir olhos com essa membrana no interior, né, do globo ocular, a membrana nictante, que vai proteger os olhos na natação, e a parte anterior da cabeça a gente vai ter órgãos que vão ser eletroreceptores, que percebem o ambiente. Também a gente vai perceber que esses órgãos eles vão atuar na percepção das condições ambientais. As nadadeiras elas têm um movimento similar ao dos tetrápodes, né? Como se o animal estivesse nadando, similar ao que acontece lá com animais de 4 patas, tá? A reprodução, existem informações muito escassas, porque esses animais eles não foram largamente estudados, ainda estão em processo de estudo, na verdade, não foram descobertos há tanto tempo. E os embriões aí, eles se desenvolvem de forma dentro da estrutura da fêmea, né? A fecundação provavelmente também é interna e não é conhecida nenhuma estrutura copulatória associada a esse organismo, né? Então existem muitas incertezas com relação ao processo de reprodução do Actinistia, tá, pessoal? Bom, eu vou finalizar por aqui. Então, a partir de agora, finalizamos peixe e vamos entrar para anfíbio no próximo capítulo. Espero que todos tenham gostado e fica aí uma tirinha para reflexão, numa brincadeira, tá, pessoal? Beleza? Valeu, até mais.